O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informação de qualidade, informação que de alguma forma vai ajudar no seu dia a dia. Como sempre, nós do programa pensamos na saúde e no bem-estar dos nossos telespectadores. Pensando nisso, nós trazemos um assunto muito interessante, mais uma vez envolvendo atividade física, que é o treinamento integrado e funcional. Para conversar sobre o assunto, eu recebo a personal trainer Grace Zabotti Olthausen. Grace, muito obrigada pela sua presença aqui, por compartilhar comigo e com quem está em casa seus conhecimentos. Obrigada a você pelo convite. Então, Grace, o que é essa forma de treinamento, o integrado e o funcional? Na verdade, treinamento funcional, integrado, a ideia é trabalhar sempre com um propósito. Então, as pessoas confundem muito treinamento funcional com trabalho de equilíbrio, e ele não é só isso, na verdade. O treinamento funcional, ele visa integrar vários músculos em vez de trabalhar de forma isolada. Então a gente trabalha de uma forma mais global. Porque até tem algumas partes do funcional que são pneus, né, que são as coisas... Existem alguns acessórios diferentes que fazem justamente a gente utilizar do corpo todo para executar aquele gesto motor, aquele movimento, na verdade. E em relação ao equilíbrio, ele também trabalha, não só o equilíbrio, né? Trabalha a parte muscular, mas também trabalha o equilíbrio. Então, na verdade, assim, treinamento funcional, ele não é treinamento de equilíbrio, ele trabalha também, mas não só. Então, o que as pessoas confundem é que, às vezes, a pessoa está subindo numa bola, se equilibrando na bola, ela está fazendo treino funcional. Isso, treinamento funcional não é sinônimo de equilíbrio. Equilíbrio é uma das valências que a gente trabalha, mas não é só isso. Na verdade, se a pessoa fica só no equilíbrio, ela não traz tanta função para o corpo. Por quê? O nosso dia a dia, ele é pé no chão, ele não é em cima de uma bola, ele não é em cima de um bozu, de uma prancha de equilíbrio. Nosso dia a dia, a gente precisa mais de força, de potência, de flexibilidade, de mobilidade. E aí, o equilíbrio, ele não resolve todos os problemas. Então, o equilíbrio é uma das valências das aptidões que a gente trabalha, mas não é só isso. Então, as pessoas às vezes confundem se tá em cima da bola, tá trabalhando funcional. E, na verdade, isso é muito pobre, é muito pouco em relação ao que o treinamento funcional faz. Quais são, na verdade, as capacidades que o nosso corpo tem de ser trabalhado pelo funcional? Então, a gente trabalha, na verdade, todos os componentes da aptidão física. A gente pode trabalhar mais voltado aos componentes da saúde, que são, a condição aeróbia, cardiorrespiratória, flexibilidade, força, ou a gente pode também trabalhar os componentes que visam a melhora do esporte em si, para atleta principalmente, que aí a gente também tem equilíbrio, velocidade, potência, agilidade, então tudo isso a gente trabalha dentro do treinamento funcional. Em relação à musculação, que é a grande dúvida, né? As pessoas quando trabalham, às vezes, o funcional acham que não pode fazer musculação, ou os dois são associados. Qual a diferença entre os dois? A gente até no estúdio, a gente chama de musculação funcional. A gente tem uma modalidade que é o trabalho mais personalizado, que a gente mistura um pouco das duas técnicas. Não que você não possa trabalhar só musculação ou só o funcional. As duas coisas podem ser trabalhadas de forma separada. Eu acredito mais, e com a minha prática, como eu já trabalhei das duas formas, na verdade, o treinamento funcional, ele preenche um pouco mais outras variáveis. Por exemplo, a gente trabalha força na musculação, no treinamento funcional a gente trabalha força, a gente trabalha também, só que de uma forma mais integrada. Então, como na musculação a gente isola os músculos, por exemplo, eu vou trabalhar lá o bíceps, então eu estou trabalhando uma sobrecarga isolada para o bíceps. No treinamento funcional, eu faço um exercício que eu, além de trabalhar o bíceps, eu trabalho os estabilizadores do ombro, eu trabalho minha parte central, que a gente chama de core, os exercícios estabilizadores. Então, ele traz um complemento muito maior, porque quando eu vou no dia a dia, por exemplo, vou pegar uma criança do chão,
eu preciso ter o bíceps forte? Preciso, mas para mim poder agachar eu preciso ter minha perna forte, eu preciso ter meu abdômen forte, porque senão, às vezes eu posso não lesionar o bíceps, mas eu posso lesionar minha coluna por não estar com o abdômen ativado, por exemplo. Então a ideia é deixar o corpo mais inteligente, é trabalhar de forma mais associada, trabalhar músculos associados. Bem interessante. Tem alguma idade para realizar o funcional? Não. Não, na verdade, a idade, a gente trabalha eu inclusive trabalhei com bebês também, né? A gente tem uma turma de mamães e bebês, trabalhamos com crianças, mas a ideia é trabalhar em cima do objetivo daquela população. Então, no caso, a gente pode trabalhar desde criança até a população idosa, a gente só vai adaptar para a realidade daquela situação. Então, o que vai modificar o estímulo é a restrição que a pessoa tem. Então, a ideia é sempre trabalhar de forma mais individualizada. Então a gente tem também aulas de pequenos grupos lá no nosso espaço, né, que acaba o custo sendo menor, então para a pessoa que não tem tanto acesso ao trabalho personalizado, que claro que é o ideal, todos deveriam ter um trabalho personalizado, é o ideal fazer, a gente consegue trabalhar com grupos pequenos, trabalhando a realidade do grupo e adaptando. Por que são grupos pequenos? Porque daí a gente consegue adaptar, por exemplo, se determinado aluno tem uma determinada carência, aquele aluno não faz aquele exercício, mas faz outro no lugar, mas junto com o grupo, né? Então tem essa forma, mas a gente pode trabalhar desde criança até idoso. É comum os idosos procurarem treinamento funcional ou ainda não? Eu tenho um grupo de senhoras, na verdade. Se eu chamar elas de idosas aqui, elas vão me xingar. Não são idosas. E elas já treinam comigo há bastante tempo. Mas a maioria delas, assim, várias têm acima de 60 anos, na verdade. Nossa, que legal. Né? Algumas têm acima de 50 e poucos. Mas a maioria tem acima de 60. E a gente faz treinamento funcional. Então a gente trabalha com TRX, com Kettlebell, que é uma ferramenta... É como se fosse uma chaleirinha, um peso, né, arredondado. Trabalha com as cordas navais. Então, claro que tudo adaptado à realidade dela. Então, assim, no caso delas, o repouso, o descanso é um pouco maior do que a turma tradicional de TRX. Então, mas a gente trabalha treinamento funcional com elas, sim. Que legal. Então, nós estamos encerrando esse bloco, mas antes gostaria de falar de uma dica de saúde e beleza. Eu estou falando da Via Laser Depilação, a maior rede de Santa Catarina e única no estado a utilizar o laser Alexandrite, que é considerado o método mais eficiente na remoção de pelos. Imagine não precisar mais se preocupar com a depilação, ter que ir ao salão toda semana. Vá lá, faça uma visita. A Via Laser fica no Farol Shopping, telefone 3626-1081. Nós vamos encerrando esse bloco, mas a gente já volta. Fique ligado com a gente.